um prazer receber vocês em mais um episódio. Hoje estou aqui comemorando 60 anos da lenda da venda, Fernando Ortiz, meu grande amigo. É um prazer receber. Fernando Ortiz, quem é você? Vamos lá, se apresente aí pra gente. Eu falei que é a lenda das vendas, mas o que é a lenda das vendas? Obrigado primeiro, né, pelo convite, teu e da Mari, né? É uma honra estar aqui com vocês. Estou um pouco nervoso porque não estou acostumado, né? Tá acostumado, mas sim. assim, eu sou um cara... Quem é a lenda das vendas é um cara simples, do jeito que vocês conheceram há anos, né? Que procura fazer o básico bem feito, né? Para poder fazer com que os clientes realmente se encantem com aquilo que a gente faz, né? E trabalhar duro, né, ô Dani? A gente sempre fez isso, né? Eu não venho de uma família abastada, então já tive que começar desde cedo a correr atrás do meu futuro. Quantos né? anos de vendas, Ortiz? 35 anos já. 35 anos. 35 mais, né? Porque 35 que eu falo oficial, trabalhando em empresas, né? Eu comecei a minha carreira, na verdade, de vendedor. Eu sou formado em Direito, para quem não sabe. Me formei na Universidade Estadual de Londrina, na UEL, em 1989. Aí, assim que eu me formei, falei, cara, não é para mim isso, né? Eu sempre tive essa facilidade, né? De conhecer gente, de estar com pessoas, né? E meu pai era vendedor. Meu pai era vendedor de confecção, vendia aqueles bodezinhos para criança, né? Eu cheguei para ele e falei, pai, eu vou ser vendedor, tá? Como você vai ser vendedor? De jeito nenhum. Não fiquei arrastando mala, né? Porque naquela época o vendedor falava, ó, tô aí arrastando mala, né? Indo de porta a porta, De né? porta a porta para formar um filho para ser vendedor igual a mim. Falei, não, vou ser vendedor, você pode ficar tranquilo. Daí eu fiquei 1 ano com ele, né? E foi com ele, na verdade, que eu aprendi muitas coisas que eu aplico até hoje. Que, na verdade, assim, tem muita coisa com um nome diferente, mas sim. que você aplica já. Agora é bonito, né? Dá um nome bonito para ficar mais difícil de vender também. Inclusive, teve um episódio, uma vez, de uma live que eu estava participando com uma pessoa super conhecida, né? E ele falando aqueles nomes difíceis, né? Isso e aquilo, de repente, o Ortiz, para variar, né? Levanta a mãozinha, né? Alguém levantou a mão aí, parece que é Fernando Ortiz, o que foi? Eu cheguei pro cara e falei, olha, tô feliz. Mas por que você tá feliz? Falou, não, porque eu tô vendo você falar um monte de coisa aí que eu não sabia o que significava, mas que eu já aplico faz muitos anos já na minha empresa. Boa. E Ortiz, você começou como? Assim, eu comecei... Você começou, eu lembro que foi com alimentação, né? Isso, na verdade, eu comecei primeiro com meu pai. Sim. Aí, lá com ele tinha uma representada menor que era vender zíper para fechar almofadas de que iam em sofás, né? E aí eu comecei com ele, com isso daí. Depois, quase um ano depois, eu pintou a oportunidade de entrar numa grande empresa, que chamava Nutrimental, existe até hoje. Era uma empresa de alimentos. Era uma vaga que eu descobri. Como é que você sabia de vaga de trabalho antes, né? Não tinha tecnologia. Lá em 1989, você via de domingo, nos anúncios de domingo, né? No jornal. Aí mandei meu currículo. Eu consegui participar do processo de seleção, né? Cheguei até a final. E aí tem um negócio até bacana que eu falo, né? Eu tenho ido dar algumas palestras agora e eu falo que naquele dia eu lembrei de uma coisa que meu pai me falou, que você tem que fazer alguma coisa diferente para se destacar, né? E eu me lembro que na minha entrevista, nós ficamos em 3 para o final, né? E eu fui olhar lá no calendário, a minha entrevista era a última, das 11 ao meio-dia. E eu fiquei pensando, o que eu faço, né? Que meu pai falou para mim fazer alguma coisa de diferente. Aí, quando acabou a entrevista, aquela história, né? Quem trabalha com vendas, ou qualquer um, não tem que ter medo de tentar algo diferente, né? Eu cheguei para o cara entrevistador, que eu nunca tinha visto na vida. Falei, você vai almoçar agora? Ele falou, vou. Falei, vamos almoçar comigo, eu te levo. Na hora eu falei, puta, atravessei a linha, né, do bom senso, né? O cara vai falar, pô, o que esse cara tá querendo, né? E ele aceitou, e ele foi comigo. A gente almoçou, eu tive 1 hora a mais com ele, né? Naquele dia. Passado uma semana, saiu o resultado, eu fui escolhido. E o mais legal, na hora do onboarding, né? Que o diretor me chamou na sala dele lá e falou, você tem noção por que você foi contratado? Eu falei, eu acredito que vocês devem ter gostado da minha entrevista, né? Ele falou, não, na verdade a gente gostou da sua cara de pau. Eu fiquei sabendo que você convidou o nosso gerente para almoçar, né? Sem nunca ter visto, né? Então, assim, aquela história, né? Nunca perca a oportunidade, né? Sim. Quando você tiver a bola quicando na tua frente, tenta algo diferente, dá um chutão, de repente sai um golaço, né? Com certeza. O que a F. Ortiz faz? Por que ela nasceu? Conta um pouco pra gente como que você tá hoje. Na verdade, a F. Ortiz é uma empresa de representação, um escritório de representação comercial que nasceu
exatamente há 25 anos atrás. Ontem a gente comemorou 25 anos de vida, né? Então, o que eu fico feliz é assim, né? Desde o início da formação da F. Ortiz, eu já sabia que para você dar certo na vida, você tinha que ter algo profissional, né? Então, hoje, infelizmente, ainda, muitas pessoas do meu segmento, representantes comerciais, trabalham de forma amadora, né? Eles não têm escritório, o recado você tem que deixar na casa, para a mulher, para o filho, né? E eu já tinha essa noção, eu falava, não, eu não quero isso, né? E eu tinha sido, durante os 10 anos que eu fiquei na Nutrimental, eu trabalhava no interior, eu vendia comida para refeitório industrial, né? Nesses 10 anos, a melhor coisa que pôde ter me acontecido é que no primeiro ano, esse meu diretor, o senhor João Bogdan, ele criou um campeonato interno de vendas. E quem fosse o campeão nacional de vendas, eu me lembro que o primeiro prêmio era ir para a Disney. Então, vocês imaginem ir para a Disney em 1990. Era coisa para poucos, né? Com certeza. E aí, no mesmo tempo que eu fiquei animado, eu fiquei desanimado, porque eu falei, porra, ferrou, né? Porque você imagina, eu fazia o interior do Paraná, de Ourinhos a Foz do Iguaçu. Na hora eu falei, como é que eu vou concorrer com um cara que vende em São Paulo, que vende no Rio de Janeiro, né? Onde os refeitórios industriais são muito maiores do que os meus, né? Mas é assim, eu sempre fui um cara que acreditei que é possível fazer as coisas acontecerem, né? E eu achei um jeito diferente. Eu comecei a olhar, ver o que eu poderia fazer diferente, até que um dia eu resolvo parar numa usina de álcool. Vou tentar ser bem breve aqui. Não precisa. Parei numa usina de álcool e perguntei para o cara como é que funcionava. Ele falou, aqui a gente coloca fogo, depois vem o pessoal e começa a cortar a cana com facão, né? Como você vê aí na estrada, né? Falei, nossa, e eles recebem alguma coisa quando eles começam a cortar? Eles comem alguma coisa? Não. Trazem a marmita de casa. Eu falei, você não tem interesse? Porque eu lembrei que eu tinha 3 sopas no cardápio. Que eu vendia essa sopa para a ceia da madrugada, um negócio que não tinha nem muita saída, né? E eram sopas com substância, né? Como sopa de macarrão com legumes, minestrone. E aí, vocês imaginem, né? Naquela época, em 1990, isso foi em 90, o cara virou para mim e falou assim, eu quero mais que eles se ferrem. Eles vêm aqui para trabalhar. A usina não tem obrigação nenhuma em dar alimentação para esse pessoal. E, na época, eram 29 usinas que existiam no Paraná. Eu visitei as 29 usinas, levei 29 nãos. Só que eu tinha certeza que a única chance que eu teria de poder concorrer de igual para igual com qualquer vendedor de uma grande cidade era que aquele projeto desse certo. E eu não desisti, eu vivia passando... E uma coisa que eu sempre apliquei na minha vida como vendedor, e eu dou até um conselho para os vendedores, né? Nunca concentre o teu contato numa única pessoa. Eu procurava, cada vez que eu visitava aquela usina, uma vez eu procurava o engenheiro de segurança, outra vez assistente social, a outra menina da garantia da qualidade, porque alguém, em algum momento da vida, vai comprar a tua ideia. E foi assim que, passados 6 meses, uma pessoa numa usina do interior lá falou, olha, a gente gostou desse teu projeto aí, vamos fazer, nós vamos te dar 1 semana para você alimentar o nosso pessoal. Eu passei 1 semana dentro de uma usina, hospedado, num dormitório, levantava todo dia às 2h30 da manhã, ia para o refeitório, fazia a sopa lá dentro daqueles galões, né? Improvisei tudo, encontrava o ônibus, eles me deram um ônibus, 42 pessoas, encontrava o ônibus, chegava no ônibus, os caras desciam, eu pegava, enchia, aí eu descobri que judiação, né? Uma profissão dura, né? Gente muito pobre, a marmita daqueles caras ali, uns tinham só um ovinho, outros só um pouquinho de arroz. E aí eu enchi aquela marmita do cara, né? E passado um tempo, saiu o resultado. Era óbvio, né? Aquela galera que ficou 1 semana sendo alimentada, produziu 12% a mais. A usina comprou a ideia. A gente implementou o projeto. E aí eu não preciso dizer o que aconteceu depois, né? As outras 28 usinas que haviam me dito não, começaram a ver aquilo ali, né? Todas elas me chamaram. E aí, durante todo o tempo que eu fiquei na Nutrimental, eu fui campeão nacional de vendas. Eu me emociono, porque o improvável aconteceu, né? Eu não tinha chance nenhuma. Sim. Mas eu achei um jeito, durante os 10 anos seguintes que eu fiquei lá, os 10 anos, eu fui campeão nacional de vendas, eu bati todos os recordes que podiam ser batidos dentro da empresa. Aí, como eu tinha um know-how, a empresa me passou para atuar no interior de São Paulo, onde estavam as maiores usinas do Brasil, né? E esse projeto foi um negócio muito legal, ganhei prêmio. Eu nem imaginava, né? Eu ganhei um prêmio da Associação dos Plantadores de Cana do Estado de São Paulo,
pelo trabalho social que eu estava fazendo. Um dia me chamaram lá, cara, você fez um negócio que para nós, né, o assistente social me falando, é sensacional. Vocês imaginem isso em 1990, quando ninguém se preocupava com isso, né? Eu fui lá, fiz esse trabalho. E o legal é que o seu objetivo era ser campeão de vendas e você acabou fazendo um monte de coisa, um monte né? de coisa você junto. não estava nem preocupado, mas viu que o tanto que causa impacto positivo, né? E aí, depois de 10 anos lá, né, Dani, respondendo a tua pergunta, chegou uma hora que eu falei assim, eu preciso sair, né? Que eu queria muito, né? Eu sempre fui um cara sonhador, né? Eu queria sair de lá para poder ter algo meu, né? E aí eu pedi demissão. Na época, os caras falaram, você é louco, né? Você é o cara que mais vende na empresa. Eu vendia. O projeto era tão grande que a Nutrimental foi a empresa que lançou o Nutri, né? Aquele tablete de cereais. Sim, e durante a época de safra, que é de maio a setembro, a minha venda era maior do que esses caras que vendiam o Nutri, né? Porque era um volume gigantesco, né? Você pega uma usina, tinha 3 mil cortadores. Hoje não tem mais porque substituiu tudo por máquina, né? Mas era um negócio relevante para a empresa, né? E eu saí. Aí eu fui montar a F. Ortiz em dia 9 de julho de 1999, nasce a F. Ortiz. Eu fiquei 4 meses em casa, num esquema amador. E aí eu cheguei e falei, não dá, né? Que é aquilo que eu falei para vocês, né? Eu sempre pensei e falei, eu vou ter um negócio realmente, né? Que eu quero... Eu tinha um sonho, né? Que era montar o escritório e fazer com que esse escritório desse certo, né? Aí eu aluguei uma salinha de 20 metros quadrados, era desse tamanhozinho, mal cabia eu e a menina que eu contratei. Aí a gente começou, aí você tem que ter a sorte e tem que ter Deus, né, do teu lado, que numa Fispal que eu fui, eu trabalhava eu continuei com a Nutrimental, porque eles não quiseram me perder, daí eu fui terceirizado, aí comissionado, aí não tinha mais, né, ajuda de custo, não tinha nada, era eu comigo mesmo, no final do dia, e Deus. E aí eu consegui, numa Fispal, eu trabalhava também com forno combinado, chamava Rational, que é a Ferrari dos fornos, existe até hoje. Qualquer grande restaurante aí, Michelin, que você entrar, vai ter um forno desse lá. Embora eu nunca tinha vendido nenhum, porque era caro pra caramba. Você imagina isso na década de 90, no interior. Eu fui precursor de levar esse forno para lá, né? Então eu fazia apresentação no restaurante, na hora que eu falava o preço, custava R$35 mil. Era mais caro que um carro popular na época. Então era uma coisa muito difícil, mas foi através desse forno, numa Fispal, que eles me chamaram para vir para São Paulo, que ao lado do stand da Rational tinha o stand da Volk, que é a empresa que eu represento até hoje, né? A que eu sou grato, que me deu a oportunidade. Eles estavam chegando no Brasil, uma empresa americana, né? Trabalhando com luvas. Aí eu comecei. Mas aí, mais uma vez, você usou da sua cara de pau, foi lá conversar com eles ou eles te chamaram? Mariana, dessa foi muito fácil, porque eles estavam entrando no Brasil, né? Eles só tinham representantes dentro da cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. Essa foi a representada mais fácil que eu consegui, porque eu cheguei para eles e falei, faço trabalho assim, assim. Não, beleza, a gente precisa realmente... A gente já ia colocar anúncios, né? Na época, voltando a falar, é tudo na base de anúncio. Uhum. Nós íamos colocar um anúncio aí no jornal, mas se você já trabalha, né? Beleza, só que eu comecei com eles fazendo só o segmento de refeitórios industriais, né? Eu não tinha noção do que era o EPI, né? Eu vendia comida para refeitório. Ainda a Nutrimental era o meu principal negócio. E aí um dia, 3 meses depois de eu ter entrado nessa empresa, eu fui chamado e o diretor virou, olha, cara, eu tô vendo que você manda os pedidos para nós aqui só de luvinha X e Y, que são luvas usadas dentro de um refeitório, né? Mas a gente não quer isso, a gente quer que você atue no segmento de indústria. Você vai lá dentro para vender o EPI. Falei, cara, eu não tenho noção, né, do que é isso. Eu vendo comida, né, há mais de 10 anos, né? E esse diretor, então, se dispôs a ficar comigo uma semana. Ele veio viajar comigo e a gente visitou os frigoríficos da Sadia, onde ele tinha uma entrada boa, ele tinha sido diretor. Mas aí, nessa época, você ainda estava nessa sala? Era você e mais um? Era o só time eu. já tinha crescido? Não. Era só eu e uma menina, né? Inclusive, eu havia feito um acordo com a Nutrimental. Eles me pagaram como se eu tivesse... Eles me mandaram embora, porque eles não queriam me perder, né? Porque o medo que era que eu saísse e que fosse pegar representado de um concorrente. Então, o Nutrimental me indenizou em tudo. Só que aquela história, né? Quando você monta um plano, no papel ele é perfeito, né? Mas na execução o negócio começou a complicar, porque eu ainda não tinha uma venda grande e eu tinha que viajar, os gastos foram aumentando e eu gosto de aventura, né? Casei 4 meses depois, imaginem, começando um negócio, casado, né?
o negócio não engrenava. Foi quando aí eu fiz essa viagem com esse diretor e a gente foi cair numa unidade da Sadia, né? Na época não era BRF. E quando eu vi que os volumes eram gigantescos, né? Assim que a gente saiu de lá, eu virei para o cara e falei assim, olha, você nem precisa me falar mais, é isso que eu vou fazer, você pode ficar tranquilo. E eu me lembro que a gente saiu, era Toledo, ele mandou que eu encostasse o carro, eu nunca tinha visto uma câmera digital, estava começando as câmeras digitais, né? Falei, pera aí que eu vou tirar uma foto de uma plantação de trigo bonito atrás na estrada, fica aí que eu vou tirar uma foto, vou mandar para os americanos falando que nós contratamos o nosso primeiro representante fora do eixo Rio-São Paulo. E aí tirou a foto, mandou lá, sei lá para quem, né? E aí eu comecei, né? Dando tiro para tudo quanto é lado, porque ao invés de eu focar no segmento frigorífico, eu tentava fazer de tudo, porque daí eu vi que o EPI tinha um volume grande, né? E o dinheiro acabou, eu quebrei. Cheguei em casa um dia de uma viagem, falei para Ana, falei para o general, né? Falei, olha, Ana, a grana acabou, eu não tenho mais como viajar, né? E agora? E aí por isso que a gente está aqui, né? Até uma dica para quem ainda não casou, né? Então, quando você for escolher alguém na tua vida, né? Saiba escolher bem, porque a pessoa que vai estar do teu lado na tua vida vai fazer toda a diferença, né? Ela pode te levar para cima, como pode te jogar para baixo. E a Ana virou para mim e falou, vende meu carro, né? Eu vendi o carro dela, eu não queria, né? Ela falou, não, se não tem outra alternativa e você acredita que isso vai dar certo, a alternativa é vender o carro, o que nós vamos fazer agora? E eu vendi o carro dela, ela ficou a pé, ela ia para o trabalho dela a pé, e aí eu não tinha mais muito tempo, que também vender um carro, não é? Aí eu passei a não voltar para casa. Eu me lembro que tinha dias que eu chorava à noite no hotel, sozinho, porque era pressão de ter que dar certo, a vergonha que eu tinha do meu sogro na época. Eu falei, imagina na cabeça do meu sogro, onde que minha filha foi amarrar o burro dela? Né? Sim. Teve que vender o carro. E aí eu tive a sorte, eu me lembrei de uma coisa que eu fiz na Nutrimental, né? Falei, poxa, mas na Nutrimental eu foquei num negócio, né? Para dar certo, eu vou ter que focar em alguma coisa. E aí, no meu território, que era Paraná e Santa Catarina, o que eu mais tinha? Frigoríficos, né? E aí, então, eu passei a visitar frigoríficos, pedia para entrar, entrava lá dentro com um caderninho na mão, anotava posto a posto de trabalho para fazer a coisa diferente, porque naquela época, há 20 anos atrás, os frigoríficos usavam só 2 modelos de luva, para tudo, para todas as operações. E já existiam empresas que estavam, né, há muitos anos fornecendo, e para você entrar, ou você faz algo diferente, né? Quem trabalha com vendas sabe, quando você entra no mercado, ou você faz um negócio muito diferente, ou você entra com preço, né? Com produto igual, com preço lá embaixo, e seja o que Deus quiser. E eu resolvi fazer aquilo que eu sempre soube fazer, que é tentar ajudar o cliente a solucionar o problema dele. Aí eu escrevia no papel o que eu achava da operação, mandava para esse meu diretor, que foi um cara fantástico, devo muito a ele. E aí a gente, durante a noite, não tinha celular com câmera, imagina, gente? Era tudo no papel, né? Eu ligava para ele à noite, a gente ficava no telefone, olha, eu acho que isso que você está me falando aí, de repente vai dar certa uma luvinha que eu sei que tem aqui. E aí a gente começou a trazer amostras. E aí uma pessoa, que é um anjo, né? A gente tem anjos na vida da gente, né? Uma moça do 3º turno. E por que do 3º turno? Porque o dinheiro do carro começou a acabar também. E aí eu não tenho vergonha de falar, eu não tinha dinheiro para ficar no hotel. Aí o que eu fazia? Eu dormia no Sesmit, nos frigoríficos. Eu viajava, eu marcava visita, não mais no 1º nem no 2º turno. Eu marcava visita no 3º turno, porque era um jeito, eu distribuía a luva lá dentro, ficava esperando para ver, porque eles vinham perguntar, como é que utiliza assim? E eu dormia, vou ver se um dia eu acho, vou mostrar a foto. Me tiraram uma vez uma foto com câmera, porque no Sesmit tem câmera, não é com celular, era com câmera, né? Eu dormindo numa mesa, né? Porque foi a maneira que eu tinha de economizar. E aí eu descobri essa moça, na unidade da Sadia de Toledo, que pegou tudo o que eu levei e testou uma a uma e levou para a diretoria da Sadia e falou, olha, se a gente implementar o que esse cara trouxe para a gente, a Sadia, como grupo, vai ter uma economia de 28%. Isso em final de 2001, início de 2002. Aí eu fui chamado em Toledo por esse diretor. O cara chegou para mim e falou assim, olha, eu não lembro o nome dela até hoje, Yassanã. A Yassanã falou que se eu implementar isso que você veio falar para ela aqui, que
que você mostrou para ela, a gente vai ter uma economia de quase 30% no grupo, isso é verdade? Eu falei, eu acredito que seja, porque essa é a nossa missão. A gente está tentando fazer com que eu possa trazer realmente para você uma economia, né, considerável. E aí a gente entrou no Grupo Sadia. Nossa, me lembro até hoje. O cara virou para mim e falou, então, a partir do mês que vem, o contrato da Sadia é seu. Para um cara que vendia, vamos supor, naquela época, 100 mil reais por mês, eu e uma funcionária no telefone, sem dinheiro quase para viajar. Na hora que eu olhei o contrato, era muita grana. Eu falei, não vou chorar na frente desse cara, né? Saí de dentro da sala, fui todo o trajeto da Sadia chorando. Quem cruzou comigo aquele dia falou, coitado, deve estar saindo do RH. Foi né? demitido, foi demitido. Foi demitido, né? Foi desligado. Foi desligado. Aí liguei para o Flávio e falei, Flávio, a gente ganhou o contrato da Sadia em 2002. E era assim uma revolução para o segmento frigorífico, porque eu e o Flávio, nós somos os precursores de um monte de luva que não existia no mercado nacional. E a gente mudou a vida dos frigoríficos, né? Mudou pra caramba. Para vocês terem uma noção, eu nunca mais deixei de fornecer para a Sadia. São 23 anos, né, fornecendo ininterruptamente. E até eu tenho um carinho muito grande, porque foi a empresa que me deu a oportunidade. Depois deles, a gente entrou em todos os outros grupos. A F Ortiz hoje é responsável pelo fornecimento de EPIs dos maiores grupos frigoríficos do Brasil e do mundo, né? Porque aqui estão os maiores frigoríficos do mundo, né? Há mais de 20 anos isso, né? 10, 15 anos cada um. E aí foi assim a história. Ortiz, está trazendo um ponto muito interessante nesses dois casos que você trouxe, que é o trabalho duro. Eu vejo hoje em dia, aconteceu já comigo algumas vezes, de vendedor, um salário bom, sentadinho dentro de casa, esperando o lead chegar. Ah, não, é culpa do marketing que não manda lead para a gente. Aqui a gente só atende, aquela coisa, né? Aquela desculpa de sempre. Mas você claramente vai na contramão do que hoje muito vendedor espera o lead lá no computador para atender. Você foi atrás. Você foi lá no canavial, você foi dormir lá no pátio lá da Sadia. E aí, Ortiz, como é que você faz para... Eu acredito muito nisso ainda, até hoje. Eu acho que trabalho é a única forma de você realmente prosperar. Como é que você faz hoje para treinar, para replicar essa sua forma de trabalho para sua equipe ou para quem trabalhou com você dali em diante? Pelo exemplo, né, Dani? Sabe o que eu faço até hoje? Eu estou viajando, né? Eu continuo viajando, eu ainda continuo no campo. E o que eu faço? Que a galera aprendeu lá. Tem um caminhão plotado. Eu acho que aquele cara pode ser meu cliente. Pá, fotografo aquele lá. Já mando para minha SDR e falo, Valéria, dá uma olhada nisso daí. Será que é uma empresa que pode ser nosso cliente? Às vezes é muito louco. Às vezes eu estou numa estrada, passo por uma baita de uma empresa, dou ré, dou moda antiga. Quem que é fulano de tal da área de segurança, né? Mas o senhor marcou a entrevista? Não, mas é que... se o cara não pode me atender, pelo menos eu pego o nome da pessoa, né? Então, assim, acho que pelo exemplo, né? Então, aquilo ali contaminou o pessoal da F Ortiz, né? E é muito interessante, Daniel, essa pergunta que você me fez. Nós temos 7 representadas. Nós somos o escritório da maioria dessas representadas que mais abrem clientes no Brasil. A gente abre muito cliente, cara. Por isso que nossa venda, há muito tempo já, a venda da F Ortiz é uma venda muito alta, né? A gente vende muito do que muita indústria. Um escritório de pequenininho, de representação, com 17 pessoas, né? Tem uma venda muito alta. O Toledo mesmo me falou um dia, né? O Marcelo Toledo falou, cara, como é que você tem essa venda com só 17 pessoas, né? Mas é aquilo, né? A gente abraça, né? A gente corre atrás, se vira, né? E eu faço questão de que as pessoas que estejam comigo possam prosperar, tanto que a maioria que entrou ali para trabalhar conosco está até hoje, né? Eu tenho funcionários, colaboradores de 20 anos que estão ali dando sangue, como se fosse o primeiro dia, day one. A pessoa está lá atrás. A gente vibra quando a gente abre cliente, né? Pô, batemos um recorde de abertura de clientes esse mês. Porque assim, né, o Daniel, o Mariana, como é que o cara vai sobreviver, trabalhar com vendas, se ele esperar que caia no colo? Não vai cair no colo. Exatamente. Você tem que ir atrás, cara. E assim, o cliente valoriza isso, né? Porque o cliente vê, olha, ontem, vou contar uma coisa aqui muito louca, né? Ontem a gente fez 25 anos, eu estava na estrada vindo aqui para São Paulo, eu recebi 2 ligações de clientes
vocês estão no escritório? Eu falei, olha, eu não estou, né? Uma boa parte da equipe está viajando, porque a gente viaja, né? Por quê? Né? Porra, eu ia mandar um café para vocês. Olha, e isso, um cliente muito grande nosso. Aí eu fiquei pensando, né? Falei, caracas, né? Acho que a gente fez a coisa certa, né? Porque ao invés de eu oferecer alguma coisa para o meu cliente está ligando para mandar um café para a gente, né? No dia dos 25 anos. Então, assim, esse é um cara que está conosco há muitos anos e eles sabem, né? Porque o exemplo, o cara olha e vê quando você faz um trabalho sério, né, Dani? Sim. Todo mundo sabe, a gente não está ali para enrolar ninguém. Eu falo muito para minha equipe, nós estamos aqui para trazer solução para todo mundo. A gente só vai permanecer nesses grandes grupos se realmente eles verem que a gente está aqui fazendo um trabalho. Porque o que uma empresa quer? Ela quer que você ajude, lógico, na área. Eu estou ali para trazer segurança para os colaboradores, mas também estou ali para ajudar eles a baixarem custo, Ana. Isso a gente vem fazendo, ano a ano. Mas você só faz isso como? Se você estiver lá dentro, Dani. A gente ainda é moda antiga, né, do presencial. Tem muita gente que abandonou o presencial, né? Eles estão mais de 20 anos com você, que você falou, né? Tem um vendedor comigo de 24 anos. Não, as empresas. As empresas, sim, todas. Eu não tenho nenhuma menos de 12, 14 anos. Mas como que na prática, você gerou valor para ele ficar tanto tempo com você assim? Você falou, né? Eu sou do presencial. Você vai lá presencialmente, você tem uma rotina de falar com esse cliente. Como que você garante essa qualidade na entrega? Então, lógico que hoje a gente cresceu muito, né? Eu não consigo mais fazer como eu fazia antigamente, de visitar todo mundo, né? Então, o que a gente fez? A gente fez lá o corte curva ABC, né? Os clientes A e B a gente procura visitar presencialmente num período X. A curva C já é, infelizmente... Qual que é esse período X? Só por curiosidade. O Dani, no máximo em 45 dias, cara. Então, o cliente ABC, o cliente A, você vai de 40 dias. O cliente A, a gente tem que visitar pelo menos uma vez no mês. Legal. Esses clientes você tem que estar. Porque, assim, tudo acontece no presencial, né? O cara te fala de um negócio que ele está querendo fazer online. Sim. É um ledo engano, né? Porque o cara tá ali, às vezes, com mais pessoas na mesa. Exato. E ele se inibe de falar para você. Agora, no cara a cara... E você começa a fazer pergunta pro cara, você quer que eu traga isso, que faça aquilo? Quantas coisas a gente já fez, sim, trazendo produtos, né, que jamais se poderia imaginar de um insight do cliente. O cliente fala, eu estava com uma dificuldade nisso. E tem um ponto legal que você está trazendo, Ortiz. A gente está vivendo aí uma revolução aí de inteligência artificial, tecnologia e tudo mais, que, para mim, essa é uma opinião pessoal. Hoje, quem é presencial, ele tem uma diferença que é o seguinte... Fala-se muito que empresa hoje que não aprender inteligência artificial vai morrer. E realmente acredito nisso. Por quê? Porque você fica muito melhor, muito mais rápido, muito mais eficiente e tudo mais. Só que em contrapartida, a empresa que também não souber isso que você faz, que é de ir lá, visitar o cliente e mostrar que o presencial ele é tão importante quanto, eu também acredito que vai morrer. Exato. Então, assim, na minha visão, quem não souber trabalhar no cara a cara... Ficar só dependendo de inteligência artificial, para mim, também está fadado ao fracasso. E você trazer essa métrica que a cada 45 dias você visita um cliente A, para mim, é um baita insight. Porque eu acredito muito nisso e esse número agora, eu vou começar a tentar aplicar isso nos meus clientes também. E é uma pena que as pessoas não façam isso, né? Porque faz uma diferença monstruosa, né? E assim, como você falou, a gente está contratando empresas para nos ajudarem, para trabalhar com a gente tem que aliar, na verdade, a inteligência artificial com aquilo que a gente acredita que faz de melhor, que é o trabalho raiz, né? É o cara a cara, né? Ficar ali na frente do cliente, dar a cara a bater. E assim, a gente já fez coisas que no presencial a gente não teria feito se fosse online, né? E eu falo, né, para minha equipe, né, o Dani, que a gente tem que estar sempre junto, né? Porque por mais que o mundo caminhe para a parte digital, nós somos humanos, né? Exato. Todo mundo gosta de ser bem atendido, todo mundo gosta de olhar para uma pessoa do lado, tocar alguém, né? Abraçar alguém. Isso eu faço sempre, né? Eu sou um cara que, às vezes, a minha esposa fala, porra, mas você fica abraçando todo mundo, às vezes a pessoa não gosta, né? Eu falo, Ana, duvido que uma pessoa que, né, não goste de ter um cumprimento, né, um abraço. Vocês sabem o que eu faço todo final de ano? Eu pego, sento na minha salinha, nos 2 dias que antecedem o Natal, e eu fico ligando. É difícil pra caramba, porque hoje muita gente não gosta de atender telefone. Eu ligo para uma porrada de gente para desejar Feliz Natal e Ano Novo. Nada de mandar mensagenzinha pelo WhatsApp e nem por e-mail.
Eu quero que o cara receba a minha mensagem, da minha voz. E vocês não fazem ideia, é um negócio ridículo, simples, mas faz uma diferença absurda. Eu gosto de fazer isso também. Eu tenho um caso de um cliente que eu ligava e caía a ligação. Ligava, caía a ligação. Aí, na terceira vez que eu liguei, ele falou, Ortiz, você tá tentando me vender pode falar, não, pode falar que eu já estacionei o carro porque eu sei que você não desiste, né? Nunca, né? E eu quero ver o que você quer comigo, né? Eu falei, não, só tô te ligando para desejar para você e sua família um Feliz Natal, um excelente Ano Novo. E ele estava com a família indo para o carro. Aí eu me lembro até que eu ouvi a voz da mulher dele. Que bonito, né? Aí... Gente, é uma coisa simples, é o básico. Sabe o que a gente faz lá, Dani? A gente não... Cara, vocês sabem, eu participo de um monte de imersões, né? Eu vejo tanta coisa bacana, tanta coisa difícil sendo falada ali, né? Mas tem muita coisa que eu falo assim, porra, se a maioria dessa galera fizesse o básico bem feito, eles já iam estar na frente de um monte de gente. Porque que adianta você ter os melhores pessoas, as melhores opções na área de tecnologia, se você não faz o básico bem feito, que é simplesmente retornar para o cliente. Quantas vezes eu já vi isso? Um cliente fala, teu concorrente não me retorna a ligação. Gente, isso é básico. E lá na F-Ortiz a gente tem isso como lema, sabe? Ninguém pode ficar sem ter resposta. Ninguém. Se o cara te pedir um negócio, mesmo que você ainda não tenha conseguido, liga para ele de novo e fala assim, fulano, eu estou ainda aguardando um retorno, né? Mas a gente vai resolver. E você sabe de uma coisa que a gente gosta lá, vocês vão achar a gente louco, né? A gente gosta de problema, Daniel. Que não tem nada melhor para te fazer ficar mais próximo do cliente quando você resolve um problema para o cliente. Aí sim. Porque quando você abre um cliente, você ganha um cliente. Mas na hora que você resolve o problema para o cara, aí, sempre. Meu amigo, aí mudou totalmente. A gente já muda, é inacreditável. Quem trabalha com venda sabe o que eu estou falando. Experimenta fazer isso, porque a grande maioria foge, né? Tem medo, né? Puta, o cara vai me dar uma bronca. Não, a gente põe a cara a bater. E vocês vão achar doido, né? A minha equipe, eu recebo e-mail de todo mundo. Porque como eu estou há muitos anos, todos eles sabem que eu recebo os e-mails deles, né? Eu conheço os clientes, eu conheço aqueles que dão mais trabalho, que dão menos trabalho, né? Então, no dia a dia, eu vou lá, bato o olho e vou lá ver. E se tem alguma coisa acontecendo, né? Eu entro em contato com o cara. E eu escrevi ontem para vocês, né? Que há muito tempo, a minha imagem, eu virei o F-Ortiz, né? Porque a empresa chama F-Ortiz, né? A minha vida pessoal com jurídica, né? Virou... Isso aqui é o F... Eu acho um barato quando às vezes eu estou com um vendedor meu, né? E eles falam, esse aqui é o F-Ortiz, né? E aí que eu falo para vocês, né? Como que é legal. Você que é o F-Ortiz, eu falo, cara, que loucura, né? Imagina, gente, quem sou eu, né? Mas assim, faz a diferença. Olha, se você não perceber que o contato físico faz a diferença quando um cliente vira, você que é o F-Ortiz, cara, deixa eu te cumprimentar, sabe? O cara não pode perder isso daí. A gente tem que, quem trabalha com vendas tem que ter essa noção, gente. Você tem que estar presente com o teu cliente. Total. Faz uma diferença absurda. Um simples contato ali, vai com o teu vendedor junto, dá um oi pro cara. Sabe, a gente fazia muito, isso é uma coisa que a gente precisa voltar a fazer na F-Ortiz. Sabe o que a gente fazia anos atrás? A gente fazia uma visita, não tinha ainda WhatsApp, não tinha nada, né? A gente pegava o e-mail do cliente. Você pode passar teu e-mail? Eu saía, a gente ligava para o escritório, para as meninas internas, né? Pode passar o e-mail. A gente passava um e-mail de agradecimento por o cara ter nos recebido. Vocês não fazem ideia o que isso fazia de diferença. O cara, louco, o cara acabou de sair daqui, nunca viu o cara está me agradecendo. Dizer obrigado. Obrigado por ter me recebido. Só isso, Dani. Era um e-mail que já vinha lá, pronto. Fulano de tal. A gente só botava o nome do cara. Muito obrigado por ter recebido o nosso vendedor aí, né? Espero que possamos... Isso fez diferença durante muitos anos para a gente. Legal. Você falou um ponto bem interessante, que você controla a quantidade de aberturas de novos clientes. Existem outras métricas que você acompanha dentro dessa sua máquina de novos clientes, dentro da sua máquina de vendas? Então, na verdade, assim, o que eu fico mais preocupado realmente é de não ter também um excesso de clientes, porque a gente começou agora a balizar X número de funcionários para baixo, a gente direciona, né, para ser atendimento ou via fábrica, quando a gente não tem... Porque tem coisas que não adianta a gente querer atender, porque a gente não vai conseguir. A gente é bem franco, sabe? Ou senão a gente direciona ali para um distribuidor. Aliás, todo o trabalho nosso é feito via distribuidor, né? A gente não atende nenhum cliente final. Hoje,
Cliente final, nós só atendemos os grandes grupos frigoríficos. Que esse não só eu, mas como todo concorrente meu, se eu deixar, o meu concorrente também vai atender ele no cliente final, né? Então, assim, essa é uma coisa que a gente tem essa preocupação muito grande, né? De, a partir do momento que você abrir alguém, né? Você tá presente, não deixar aquele cara abandonado. Eu contratei uma menina o ano passado. Eu acho que o maior problema que as empresas têm hoje é de clientes inativos, né? A gente ouve falar isso muito, não ouve? Sim. E a Effortis também tem esse problema. Nós não somos perfeitos. E aí hoje eu tenho uma menina lá, Dani, que ela não... 30 dias para nós, o cara é inativo hoje. Mas onde vocês controlam isso? Tem CRM? Tem no CRM e a gente fez durante um bom tempo um trabalho com a Exact Sales, né? E a gente montou no nosso sistema lá. Eu tenho uma menina que pelo nosso sistema, todo dia vai aparecer... A gente tem muito cliente. Hoje a Effortis tem por volta de 3.800 clientes, né? Então, imagina cuidar de tudo isso em 17 pessoas. É fogo. Então, essa menina monitora isso no sistema, né? E olhou lá. O cara não faz pedido há 40 dias. Ela entra em contato. Por que você não compra da gente, né? Por que você parou de comprar? Não. Às vezes o cara fala, não, eu só compro de vocês a cada 2 meses. Mas a gente está ali, Dani. Nós não estamos dando folga para o cara para poder pensar e até em trocar a gente, entendeu? Ou acontece realmente de a gente ter atendido o cara uma vez e ter esquecido do cara. A gente também erra. Nós também temos, certeza. Né? Mas a gente achou esse canal e a raiz, né, com uma menina fazendo, e tem dado muito resultado, porque o pessoal adora ela, né? Que legal, você lembrou, porque assim, olha aí, mais uma vez, né? O cliente nativo, ele é esquecido, né? E quando ele vê que ele foi lembrado, é fácil de trazer de volta. Primeiro, o cara já teve com você, ele já comprou de você. A gente descobriu que 95% dos nossos concorrentes também esquecem do cliente e nunca mais falam com ele. O cara fala, achei que você ia entrar na lista dos caras que nunca mais ia lembrar de mim. Você lembrou de mim. Olha, a gente está corrigindo uma falha e, ao mesmo tempo, está ganhando ponto com o cara. Exato. Então, é muito louco, né? O mundo das vendas é muito doido, né? Você teve um exemplo do seu pai muito raiz, você começou também sendo muito raiz e hoje você está com uma equipe, tem CRM. Como que foi essa transição de você ter entendido que você precisava de CRM, você precisava de processo, que o raiz não ia mais fazer você chegar onde você precisava? Porque eu vejo que tem muito empresário que fala, não, tá bom, não preciso implementar isso não, minhas vendas estão boas, eu não tenho problema de venda. E você é um cara que veio total desse raiz, mas você é bem consolidado hoje. Seus processos são consolidados, você tem CRM, você tem separadinho ali, né, o que cada um faz. Veio pela necessidade mesmo, né? A gente aprendeu na dor, né? Porque a gente não queria usar, igual todo mundo. O vendedor detesta preencher CRM, né? E a gente tem ainda lá, né, coisas que não estão preenchidas, ou cara, deixei essa semana, né? Mas a gente viu pela dificuldade, porque facilita a vida, Elma. Poxa, não tem como fugir disso. Por mais raiz que você seja... Sim. Até nós aprendemos, eu comecei a bater na cabeça de todo mundo, né, com uma frase que eu aprendi em 1989 com esse meu diretor da Nutrimental, que mais vale um pingo de caneta do que 1 quilo de memória, né? Então você tem que anotar tudo, né? Tem que ter tal do CRM. Não muda, o ser raiz não muda o fato de ter que ter estrutura. De ter que ter essa estrutura, exatamente, né? E não assim, muda a essência. Não muda a essência. E o que a gente fez? Simplesmente aliou o jeito raiz nosso de ser... Legal. Com a parte da tecnologia, né? De sistema, de processos, de tudo. Porque não tinha como. Isso, eu tenho que ser sincero, né? Isso ficou muito forte depois que eu passei por algumas imersões, né? Que aí eu vi realmente que era necessário, né? E aí a gente foi criando esse hábito lá dentro, que não é fácil. Você imagina implantar isso para gente que está 10, 15 anos, fazendo do jeito dele e que está dando certo. Não é nem que é necessário, né, Ortiz? Imagina você hoje sem isso implementado na sua empresa. Nossa, meu Deus, sem essas informações a gente vai se perder com esse número de clientes. É mais do que necessário. Mais do que necessário. E a gente passa às vezes, por clientes, né, que eles nos falam, né, olha, como é que você lembrou da gente, né? Como é que você... Exatamente por isso, né? Por estar nesse processo, né, de não tentar atender ao máximo todo mundo com profissionalismo, né, com o tapete vermelho, que eu brinco, né? A gente tem que estender o tapete vermelho para o cliente, né? Porque se você encantar o cliente, ele não vai te deixar nunca. E é interessante, o Daniel, que quando ele confia em você, ele traz tudo, né? O cliente é um caso realmente a ser estudado, né?
você fala, poxa, o cara traz tudo, ele traz o preço do concorrente, o que o cara trouxe, porque ele gosta de você, né? Ele não quer te perder. Sim. Ele vai te dar todas, é lógico, amizade, né, a parte, mas ele vai te dar todas as chances. Se você faz um trabalho realmente bacana, ele vai tentar de todas as maneiras permanecer contigo. Aí, se você realmente não conseguir, né, tudo bem, daí ele vai estar indo embora para uma outra bandeira, né? Mas isso que é o bacana, né, de você saber que o cara não quer te trocar, né? Ô, Ortiz, uma dúvida aqui. Na verdade, nenhuma dúvida, eu já te conheço há muito tempo. Você é um cara muito família. Eu vejo que você é um cara que está sempre com os filhos e sente quando eles vão embora, vão para outra cidade trabalhar, estudar, enfim. E ao mesmo tempo tem ali a F. Ortiz, que está crescendo e também necessita muito da sua presença. Hoje, qual que é o maior desafio seu como pessoa física e como F. Ortiz? Então, Dani, eu passo essa imagem, né? Mas o que eu fico feliz é que essa é uma das coisas que eu comecei a ouvir lá, até do Bruno Nardon uma vez, né? Que você tem que chegar a um ponto na empresa de ser dispensável, né? Uhum. Vocês estão vendo aí meu telefone, né? Eu tenho tanta confiança, a gente fez um trabalho tão bem feito com todo mundo, que a F. Ortiz, ela anda hoje, sozinha, né? Eu estou ali, né? Até eu brinco, né? Que eu comecei a dar umas palestras aí, falei, acho que eu vou ter que me profissionalizar na área de palestra aí, porque eu estou ficando meio obsoleto lá na empresa, né? O telefone às vezes não toca. Eu tenho uma equipe que ela sabe, cara, fazer a coisa andar. Não, sabe? e é super interessante porque o nome da empresa tem seu nome, né? É muito Isso. difícil quando tirar nessas. Mas aí eu aprendi, isso daí foi antes até, eu posso até, não sei se vai parecer meio arrogante, né? Mas a gente faz coisas que a gente ouve hoje desde 2000, do início dos anos 2000. Sim. Não, Muitas isso coisas, não é arrogante, isso é normal. Sabe, a gente ouve muita coisa, né? Então a gente já pratica as coisas que a gente vê. Esse negócio de dar autonomia para a equipe, eu sempre fiz isso, gente. Sabe o que eu falava para eles? Vocês têm que ter cabeça de dono. Hoje, quando você vai fazer não houve o tal do... Agora mudou de nome para intraempreendedorismo, né? Eu falo para eles, olha, não é brincadeira, não estou aqui, né? Mas tenham cabeça de dono, porque assim, vocês são comissionados, né? Se vocês venderem mais, se vocês buscarem resolver os problemas, né, de uma maneira autônoma, com vocês mesmos, para não ficar esperando de mim, você vai ter uma oportunidade de vai ter uma melhor imagem com o teu cliente, né? E resolvendo, sendo mais rápido. Porque sabe qual é a grande diferença nossa? Quando as pessoas têm autonomia, eles são ágeis para resolver problema. E cliente quer agilidade hoje, não é? Exato. O cliente quer agilidade. Se você for ágil, meu amigo, você vai estar na frente de uma porrada de gente. Porque ninguém mais está afim de ficar esperando. Exatamente. 2, 3 dias para resolver, às vezes, um problema ridículo, simples, né? Ali na F. Ortiz, até a general falou, você criou um monte de avatar teu, tudo ansioso. Falou, todo mundo aqui tem que tomar remédio, né? Porque nós somos vistos nas empresas que a gente representa como os chatos. Vocês são chatos demais, vocês querem tudo na hora. Eu falo, isso é ótimo. mas por que eu quero tudo na hora? Porque olha o meu crescimento. Resolver. Eu quero resolver. Porque quantas vezes a gente ouviu do cliente, cara, vocês resolvem rápido demais. E é isso mesmo. Ó, nos contratos das grandes indústrias frigoríficas, eu sugeri, nenhum deles, que colocasse lá no contrato assim, ó, se tivesse um problema grande dentro de alguma unidade, que nós teríamos que ter, em 48 horas, alguém da minha equipe tinha que estar lá dentro. Excelente. Outro indicador bom. Cara, isso fez uma diferença, porque o cara fala, pô, esse cara ele tá falando isso, será que ele faz, né? Você falou dois indicadores bons aqui já. Os 45 dias no cliente e 48 horas para resolver um problema 48 no máximo. horas. Se começou um problema dentro de um frigorífico, ou seja lá, uma indústria, que nós somos o fornecedor, a gente tem que estar lá dentro para ver. Porque quantas vezes que eu mesmo fui presencialmente num problema que diziam que era gigantesco, aí você chega lá, não é nada daquilo que estão falando. Só que colaborador é assim, né? Principalmente em grande empresa. Ele começa a copiar Deus e todo mundo. Copia o presidente da empresa, o vice-presidente, o diretor comercial, não sei o que lá. Eu vou contar uma historinha, não vou falar o nome do frigorífico. Eu fui uma vez, né? Suas luvas estão todas estourando. Falei, meu Deus, gente, eu forneço para mais de 50 unidades desse grupo. Ninguém falou nada disso, né? Eu mesmo catei um avião no mesmo dia, comprei uma passagem aérea, fui para essa unidade, cheguei lá com a supervisora da área. Ela falou, não sei se a gente vai poder entrar. Falei, olha, eu vim de longe, fui para longe, gastei uma grana. Falei, eu preciso entrar para entender o porquê que só essa unidade está tendo problema com essa luva. Nós entramos, ela chamou o apontador, que fica lá na sala de cortes. Fulano, vamos lá ver onde que está o problema. Aí passamos o que está acontecendo com a tua luva? O operador, nada, minha luva, nada. Quantos dias está durando? 15. Aí fomos para o outro, quanto está durando a tua luva? 20.
Quanto tá durando a tua luva? E essa supervisora foi ficando vermelha, né? Aí chegou uma hora, ela chamou o cara. Pô, fulano, vem cá. Você não passou para mim um e-mail dizendo que as luvas do cara aqui estavam tudo estourando? Ô, Dani, dois colaboradores provavelmente naquele dia passaram que a luva estava estourando. Ela comprou como se aquilo fosse tudo, né? Nossa, e impressionante aí, como essas coisas ainda existem, né? Ainda existem empresas grandes. Tanto que agora, a gente, quando vem um e-mail desse, olha, está tudo estourando, está tudo arrebentando, tudo quanto a gente responde. Exatamente. Tudo quanto. 30 botas. Eu falei, cara, eu mandei 50 mil botas para você nesses últimos 3 meses. 30 tá dentro do aceitável. Do aceitável, né, gente? Até porque tem funcionário teu que eu sei que vai ficar chutando a paleteira de propósito para rasgar a bota. Que a gente sabe, a gente já pegou as mães, é muito tempo, né? O cara quer arrebentar com o EPI dele logo para ele, né? Então, assim, a gente consegue quantificar, sabe? Mas como que você consegue isso, né, Dani? Mais uma vez, no presencial, né? E aí você ganha muito ponto, né? Essa unidade que eu fui já faz anos. É uma unidade gigantesca, 8 mil funcionários, né? E eu fui lá olhar, né? E depois daquilo, a gente ganhou muito ponto ali dentro, sabe? E tem um outro ponto que você trouxe aí que eu acho fundamental. Antes de você falar qualquer coisa, reclamar, elogiar, enfim, tenha os números em mãos. Sim. Tenha os dados, Exatamente. seja munido de informações, porque senão acontece isso que aconteceu com a supervisora. Acreditou num e-mail de, estão falando, estão dizendo, e aí passou isso, poxa, quer saber? Eu tenho o número, eu sei que não é assim que funciona, tanto que você falou, de todas as unidades, só essa reclamou, o que você tem? Dados. Exatamente. Então você foi lá e falou assim, eu vou pegar um avião, vou sair daqui agora porque eu tenho certeza que não é verdade. E isso não foi só uma vez, tá? Tem uma outra, até no dia que morreu aquele candidato a Eduardo, que foi candidato a presidente, que o avião caiu, Eduardo Campos. No dia que o Eduardo Campos morreu, vocês não vão acreditar, eu estava 400 quilômetros para cima de Cuiabá, indo investigar mais um desses problemas, que o cara se recusou, já tinha celular com foto naquela época, falou que ele não poderia tirar as fotos dos calçados que a gente estava fornecendo, que estavam tudo soltando a sola. Catei um avião, mais uma vez, sozinho. Desci em Cuiabá, catei um carro, andei 400 quilômetros, cheguei numa unidade gigantesca. Entrei na sala, o engenheiro de segurança veio, uma mulher, uma engenheira, abriu o saco assim. Dani, tudo bota da concorrência. E ela se ferrou, porque a gente tinha contrato. Contrato, um grupo grande, era contrato. A gente descobriu que eles estavam comprando fora do contrato, comprando spot, coisa que não pode acontecer. E eu falei, fulano, essa bota não é minha. Eu não sabia onde enfiar a cara. Isso tudo porque você foi lá presencialmente. Fui presencialmente. Meu Deus. Né? Fiz questão de ir lá. Então, assim, e são coisas que, aquilo que eu te falei, depois você conversando, você acaba criando até... Aquilo que era de um problema, você acaba... A pessoa te vê de outra maneira. Falou, poxa, o cara saiu lá do Paraná. Não, mas você saiu dali porque você tinha números, você tinha dados. Tinha você não ia pegar um avião e sair de lá, vamos ver. Porque a gente sabe, E né? se fosse o caso, você já chegaria lá para tentar entender o porquê. Né? Não, e a gente... Eu estou dizendo exemplos aqui de coisas que não eram nossas, mas a gente também tem problema. E a gente vai e olha onde está a falha e corrige a falha. É que aquilo que eu te falei, eu adoro problema. Porque daí o cara vê, poxa, esse cara veio e resolveu o meu problema. Uhum. Que coisa boa, né? Eu falo para os meus filhos, agradeça os problemas que Deus colocar na vida de vocês. Porque você só cresce com problema, cara. Eu duvido que uma pessoa cresça... Não, exatamente. É por isso que a gente existe, né, Ortiz? Para resolver problemas. Se não existisse problema, a gente estava em casa fazendo nada. Eu não sei se é porque eu já estou beirando 60 anos, né? O problema não me assusta mais. O problema... me deixa feliz, né? É por isso que você é uma tá chance, tão bem, porque você gosta disso. Porque quem não gosta só reclama, né? Só reclama. E outra, ficar longe de gente que reclama, né? Nossa, eu detesto. E vocês imaginem, a minha vida mudou muito nesses últimos 4 anos, né? Vocês sabem que eu fiz lá a imersão no G4, participei de um clube. Isso para mim foi game change, porque eu fui... Imagina um cara já de uma certa idade, 56 anos de idade, cair no meio de uma molecada mais nova. Sim, cair no meio de vocês, né? Eu conheci vocês lá, né? Gente que faz a coisa acontecer, que não reclama. O meu mundo, eu vivia no mundo do ó dia, ó vida, né? Não vai dar para fazer, né?
Aí você ficar vivendo... O mundo mudou. O mundo mudou. Nós não vamos conseguir mais. Chora-cota. Chora-cota. Isso daí eu tô lembrando. Esse é um bom caso. Foi Pô, Ortiz, e para encerrar aqui, qual o recado que você dá para os empreendedores que, principalmente aquele que não gosta de pôr a mão na massa mesmo, igual você faz, assim, o empreendedor que está ali naquele momento difícil, que você já passou por vários. Aí. Qual que é o recado aí que você quer dar? E os próximos passos também, né, Ortiz? O que está para acontecer? Não, na verdade, né, assim... Para aquele que não gosta de pôr a mão na massa, aí eu não tenho uma notícia muito... Que a inteligência artificial vai resolver tudo. Que se ele acha que vai resolver tudo, ele está ferrado. Né? Porque nunca vai deixar de existir o negócio de você colocar a mão na massa, correr atrás. Por muito tempo, eu venho dizendo, né, o Brasil é o país das oportunidades. A gente vive num país onde não é fácil, né? Infelizmente, existe um poder público que te atrapalha, mas não existe lugar igual a esse. Porque se você está disposto realmente a trabalhar duro, a fazer a coisa acontecer, você consegue nesse país, rapidamente. Né? Imagina, eu vim de uma família super humilde, consegui, dentro das minhas possibilidades, conquistar tudo que eu quis. Eu tenho certeza que lá fora, na Europa, onde está tudo maturado, nos Estados Unidos a concorrência é muito maior, aqui ainda a concorrência é pouca. Né? Eu não estou, mais uma vez, querendo ser prepotente, né? Mas se você fizer o básico bem feito, você já está na frente de um monte de gente. Então, assim... O conselho que eu dou é trabalhe duro, né? Acredite. Por mais impossível que a coisa pareça ser, não é impossível. Você consegue fazer. A gente tem, um dia que tiver uma outra oportunidade, eu teria inúmeros exemplos de coisas que aconteceram conosco que era assim, se eu tivesse um outro mindset, eu ia falar, não é impossível de fazer. Não é impossível de fazer, né? Não. A gente chegou em números que a gente não acredita. Eu não gosto de falar número, né, Dani? Não é até bom não falar. Nem falar, né? Eu sou de Minas, eu fico quieto. Quanto mais quietinho, né? Tanto que o pessoal fala, pô, mas você não fala? Eu não falo. Mas assim, mas a gente que está lá dentro é inacreditável, né? Onde a gente chegou até agora. Mas como? Acreditando. Correndo atrás. A gente trabalha pra caramba, viu, Dani? A gente corre atrás. A gente não desiste. E assim, e não desistir nunca, tá? Sei que isso daí já está meio, né? Batido, mas, eu não sou o melhor, não estudei em Harvard, não estudei nas melhores escolas, nunca fui o melhor aluno, mas o cara que concorre comigo está ferrado porque eu não desisto. Você falou uma coisa que, para fechar aqui, você falou que é batido, não sei o quê, eu não acho que é batido, muito pelo contrário. Estive agora há pouco com o Zé Felipe, amigo meu lá de Belo Horizonte, enfim, empreendedor aí, já de bastante respeito. Eu adoro ele. Né? Exato. Ele falou para mim exatamente isso. Cara, você acredita no que você está fazendo? Acredito. Então, é só isso. Só precisa disso. Exatamente. Você tem que acreditar naquilo que você está fazendo e ir embora, tocar o pau. Às vezes vai demorar e não achar que as coisas acontecem da noite para o dia. Tá? Ainda mais agora, para essa geração mais nova. Eu tenho batido muito forte nisso. Imediatista. Para os meus filhos, né? Não vai acontecer da noite para o dia. Principalmente aquilo que é grande, né? O que é grande demora um pouquinho. Mas ele chega, ele tem o dia de chegar. Sim. E ele chega. Você tem que só ter paciência. E sabendo que 96%, 97% não vai ter essa paciência. Já vai largar. Na largada, metade já fica para trás. Ah, não, isso aqui vai demorar demais. Aí a vida vai ficando mais fácil. Se você for aquele cara que espera, fica muito mais fácil. Porque você vai chegar num ponto que a concorrência já está bem menor. Não? Com certeza. Sim. E os próximos passos da F. Ortiz? O que está para acontecer? Continuar, né? Enquanto eu tiver essa vontade, né? Porque eu adoro estar com gente. Para mim, se eu parar de fazer alguma coisa... Muita gente me pergunta, nossa, você vai fazer 60 anos, está na hora de você parar. Eu viajo para caramba. Eu já fiz as contas, eu dei 53 voltas ao mundo, só dirigindo o carro. Tá? Isso de estrada. Eu rodo 6 mil, 7 mil quilômetros por mês, né? Não sei se vocês já viram os postzinhos que eu faço lá pelas estradas da vida, né? A estrada é minha casa, né? Há muitos anos. E a minha companheira é eu e Deus, né? E a gente está sempre junto, eu e ela, né? A minha companheira, a estrada. E eu pretendo continuar, porque tem muita coisa para ser feita, né? Eu ainda tenho uma vontade muito grande, né? Tem muito sonho ainda que eu quero realizar. E para realizações tem que correr atrás, né? Sim. Senão, a gente tem aí projetos, né? Nós estamos começando agora uma nova parceria com uma grande empresa, né? A gente tem um sonho de aumentar o nosso faturamento mais ainda, né, para um patamar que a gente experimentou uma coisa muito boa, tá? Na pandemia, o volume de vendas cresceu, tanto em volume como o preço, né? E aí a gente experimentou uma coisa boa, que vender muito é muito legal, e agora a gente quer fazer isso
do jeito normal, entendeu? Sim. Sem preço inflado, sem nada. Então a gente está buscando voltar aos números que a gente tinha na pandemia. A gente vai voltar e nós vamos chegar lá. Boa. Pô, Fernando Ortiz, queria te agradecer demais. Obrigado, eu que agradeço. Não, incrível sempre conversar Espero com você, é que eu sempre um possa ter, aprendizado. Né, o cara raiz aí, né? Eu não sou o cara que fala um monte de coisa diferente, mas Nem deve É o básico ser. bem feito. o básico bem feito, né? E com Deus, né? Mas você trouxe 2 indicadores bons aqui pra gente, que o pessoal tem que aplicar aí. De visitar o cliente, pôr um pouquinho a cara a tapa ali, né? Isso. Vamos lá, vamos estar na frente do cliente Isso e é deixar nas importante. mãos de Deus, né? Eu tenho uma fé muito grande, né? Que tudo isso que a gente conquistou foi Deus que nos permitiu, né? Bota Deus no teu caminho, que no final do dia, na verdade, vai ser nós por nós mesmos, né? Nós, Deus, e o resto acontece. Exato. Boa. É isso. Bom, para você, muito obrigado por ter acompanhado. Espero que tenha muito insight aqui do nosso grande Fernando Ortiz e compartilhe com seu amigo empreendedor para que ele também possa utilizar essas informações, tudo isso que o Ortiz trouxe. Ortiz, como é que te acompanha? É no meu Instagram, Fernando Ortiz Oliveira. Boa, Fernando Ortiz Oliveira. Tem muita coisa legal lá também para acompanhar, tá bom? Um abraço, obrigado e até a próxima.